Existem muitas coisas que hoje a gente tem condições de discernir, de compreender, que antes a gente não entendia. Como mudar? Como ajudar uma pessoa a ser diferente? Entendeu? Então vejamos aqui, ó. Uma pessoa tem espírito de medo. Então você pode orar, interceder para que aquele espírito não opere mais naquela vida. Você tem esse poder. Mas acabou, parou. Se você quiser orar para que uma pessoa seja diferente, o que você faz? Como que você faz? Você deseja que uma pessoa seja diferente. O que é ser diferente? Separada. O que você faz? Hein? Veja, uma pessoa tem um problema espiritual. Você pode orar e expulsar. Você pode fazer isso. Agora eu perguntei, você quer que uma pessoa seja diferente? O que você faz? Só tem um jeito. O que é? Você quer que a pessoa seja diferente. O que você faz? Hein? Você vai interceder, sim. Mas veja, não, testemunho não. Só tem um jeito. Você tem que trazer ela para o corpo. Porque ninguém faz essa obra. Você quer que uma pessoa seja diferente. Então, não adianta você falar. Não adianta. Muitas vezes, até um conselho seu pode valer. Mas uma pessoa que tem um problema de alma, uma distorção qualquer, só Cristo. Então, nós podemos interceder, nós podemos orar por essa pessoa, mas você tem que entender que só Cristo muda, só Cristo transforma. E para que ela mude, tem que vir para o corpo. Ela tem que desejar participar do corpo de Cristo. Ela tem que ser um membro do corpo de Cristo, senão não tem jeito. Então não adianta malhar em ferro frio não, hein? A pessoa para mudar, ela precisa da palavra viva, entrar nela e mudar ela. Então ela tem que desejar. Então, às vezes, você ora para uma pessoa, ora. Perfeito, não deixe de orar. Mas eu quero que você entenda que se ela não estiver no corpo, não muda. Então, aqueles que estão no corpo já são difíceis. Imagina quem está fora. Colossenses 3, o verso 13. Veja. Quando nós estamos no corpo, nós precisamos aprender aqui. No corpo, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, filha, você não vê isso. No corpo somos todos membros, uns dos outros. Então veja, no verso 13, suportai-vos uns aos outros. Aqui tem gente aqui que precisa disso. Como que você suporta um ao outro? Quer dizer, suportar não está te agradando, não. Não. O amor é você desejar amar ou não. Amar é uma decisão. Mas não é, lógico, se você ama, se você tem o amor de Cristo, você tem a mente de Cristo, você entende todo mundo, se você entende todo mundo, você não discute com ninguém. Não. Suportai-vos uns aos outros, veja, preste atenção aqui, vamos no nosso nível. Vamos no nosso nível aqui mais embaixo. Como é que nós suportamos uns aos outros? Então, você pode suportar por o amor de Cristo. Esse amor de Cristo, ninguém mede ele, porque ninguém dá sua vida por nada nem por ninguém. Muito pelo contrário, nem dinheiro dá, quanto mais vida.
né? Se eu falar aqui agora, irmãos, ó, todo mundo pega um papel e põe a sua conta bancária aqui, ó. Quanto você tem no banco aqui, ó? Opa, agora pegou pesado. Então, a gente tem que ser realista. Você tem que ser realista. Então, quando seja suportai-vos uns aos outros, eu vou te dizer uma coisa. Procure entender, faça força. Não é para amar, não. Amar é muito elevado, né? Jesus fala assim: ame o próximo como eu te amei. Ele deu a vida por mim. Eu não vou dar a vida para você, não. Né? Não, tem muita coisa para fazer ainda. Estou sendo realista, estou sendo verdadeiro. Não sou mentiroso. Agora vejamos. Suportar uns aos outros. E procure entender, conversar. Não seja estúpido, grosso, malcriado, levantador de voz, grita. Não dê as costas. O irmão te chama, vem aqui, vamos conversar. Não, vira as costas. Então, suportar é você procurar entender, conversar, ouvir. Não quer dizer que você vai tomar partido, não. Estou pedindo para você ouvir. Então são coisas que, olha, onde começou? Em Lamentações de Jeremias. Aí você vai entender a situação daquele povo, que era oprimido, que carregava as maldições, não tinha saída nenhuma. Nós temos tudo a saída. Aí nós temos que pegar em suportar um ao outro. Então, nos dias de Israel, isso aqui nem era questionado. Por quê? Alguém sabe? Porque eu preciso do homem, uns precisam dos outros, porque se eu for para a guerra, não posso ter divisão com ele. Então, não questiona. Então, quando você tiver a visão espiritual de igreja, eu preciso de você na guerra. Então, por que eu vou ter picuinha com você? Por que eu vou tirar você? Por que eu vou excluir você? Eu preciso de você para me ajudar na guerra. Então, quando a sua visão muda, né, você leva para o lado da batalha, da peleja, muda tudo. Aqui foi falado que quando os homens fossem para a guerra, as mulheres intercederiam. Mas ninguém vai para a guerra, então a mulher não intercede. Perdoai-vos uns aos outros. Quando você vai orar a Cristo, quando você vai pedir, está cheio de problemas, cheio de defeitos. Aí diz assim: perdoai a mim como eu perdoo o outro. Mas você não perdoou, então você não recebe. Perdoai, se alguém tiver queixa contra alguém, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Quer dizer, um queixando do outro, um queixando do outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então veja, qual é o nosso parâmetro, qual é a nossa medida? A nossa medida é Cristo. Você tem que perdoar porque eu te perdoo. Você tem que perdoar igual o pastor. Não, filho, você tem que ir em Cristo. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. Revesti-vos, cubra. Então veja, amor é você decidir amar ou não. Então se você decidiu amar, então o que ele fala? Seja revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Opa! O vínculo, o elo da perfeição é o amor. Então, quando tem casais, homem e mulher, casal, homem e mulher, que está tudo distorcido, que decidiram amar, então passou a ser vínculo, né? Então, revesti-vos do amor, revesti-vos, veste, que é o vínculo da perfeição.
Medita, medita, medita. Então, se tem amor, tem perfeição. Fala baixinho. Não tem gritaria, não tem falatório. Vínculo de perfeição é o amor. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações. Em um só corpo. Então veja, nós estamos longe ainda de entender o que é um corpo. É um só. Nós somos um em Cristo. Agora tem que entender que é um em Cristo. Então deixa as diferenças. Essa mão não briga com essa de jeito nenhum. Né? De repente, pum, ela dessa aqui, você bateu, ela pum, bate cá, pum, bate cá. Calma, entra num acordo vocês duas aí, vocês estão, né? Mas não, é perfeito. Que são membros do corpo. A mão ama essa mão. Por isso que é perfeito. Agora tem gente que não ama nem a si próprio. Tem gente que não olha no espelho. Põe um espelhinho assim só para ver o cabelo, para arrumar o cabelo. Então você tem que se amar. Então você se ama, para depois amar o próximo. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Aí quando não tem para dar, ofende. Né? Quando não tem, ofende. Isso também é feio, isso também não presta, isso também não vale nada. Aí nós entendemos as coisas. Efésios 4:32. Vocês estão entendendo a palavra? Amém? O que é o texto? Responsabilidade individual. Então você não depende do pai, não depende da mãe, não depende do amigo, depende de você mesmo. Você vai ter que prestar conta individual, não é porque o outro não fez que você não faz. Então, Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos. Antes, sede uns para com os outros benignos. Alguém sabe o que é ser benigno? Hein? Uma coisa é bondade, outra coisa é benignidade. Então Paulo diz assim: antes de uns para convosco, benignos. Então a bondade é benignidade em ação. A benignidade é a intenção de fazer o bem. Então o que Paulo está dizendo? Tenha sempre a intenção de fazer o bem, de praticar, pense em fazer o bem. Então antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Deus vos perdoou quando? Você pensou nisso? Deus te perdoou quando? Uma condição: em Cristo. Sem Cristo não tem perdão. Então veja, tudo é no corpo. Tudo é no corpo. Se você estiver no corpo, você tem tudo. Se você estiver fora do corpo, você não tem nada. Então, quando você está ligado a Cristo, que é cabeça, você tem tudo. Então, voltando lá e resumindo, nossos pais pecaram e já não existem, morreram. E nós levamos as suas maldades. Isso existe até hoje. Você pode estar trazendo, carregando as maldades dos seus pais. Servos dominam sobre nós e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Então nós fomos em Romanos 7 e mostramos que o mal existe. Mas tem um que me livrou do corpo desta morte, que é Cristo, da lei do pecado. Então eu fui livre, fui liberto. Aí eu sou uma nova criatura em Cristo, porque agora eu tenho o Espírito vivificado.
O meu espírito está vivificado, o Espírito de Deus habita em mim. Então, quando eu sou uma nova criatura em Cristo, o meu Pai é Deus. E você tem os elos que trouxe, que precisam ser rompidos. Aí você tem que identificar na sua vida. Quais são? O meu pai morreu com enfermidade. Aí você vai fazer exame médico e vê que tem um mesmo problema. Então ora e rompe. Não quero carregar essa carga dos meus pais. Ore e rompa. Então em todas as áreas da sua vida você pode romper. Então os meus pais tinham determinadas enfermidades, os meus pais tinham determinadas maldades, meus pais tinham possessão, os meus pais eram os idólatras, os meus pais eram isso e aquilo. Rompa. Então, se existem problemas, você pode romper todos em Cristo, é você. Então nós fomos para um outro nível, que é de perdão. Por quê? Porque sem o perdão, na comunhão, sem perdão, não existe. Por isso que fala muito do perdão. Então, você identifica que existe um problema, porque o seu pai pecou. Em pecado fui gerado. Tem que haver perdão. Muitas vezes, as maldições são quebradas quando nós perdoamos. Nós rompemos laços quando nós perdoamos. Porque eles pecaram na ignorância. Eles não tinham a luz da palavra. Então eles eram idólatras porque não conheceram a Cristo. E trouxeram maldição. Então, Senhor, que eu os perdoo. Agora veja. Foi bom lembrar. Os pais erraram com os filhos. Ou com um filho. Certo? Preste muita atenção no que eu vou dizer. Os pais erraram com os filhos. Como? Pode ter sido uma gestação não planejada. Pode ter sido uma gestação fora de casamento. De diversas formas. Pode ser vários problemas. Preste atenção. Os pais vieram para a luz. Identificaram o problema. E carregam culpa. Chama os filhos, ou o filho. Filho, aconteceu assim, 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 assim. Eu quero te pedir perdão. Tá bom. O pai está perdoado, está aliviado. Mas se o filho não recebeu o perdão, a culpa está no filho. Alguém entendeu? É individual. A responsabilidade é individual. Nossos pais pecaram e nós carregamos as suas culpas. Agora o pai vai e rompe. Pede perdão para os filhos, ou o filho. Os pais pediram perdão e fizeram a sua parte. E o filho não recebeu o perdão do pai. O problema está no filho. Ele que tem que romper. Por quê? Individual. É individual, é individual, é individual. Responsabilidade individual. Então, os pais podem carregar suas culpas. Agora, isto tem que ser com sabedoria. Eu vi caso de acabar com um casamento de mais de 30 anos. Entre marido e mulher. Não, confessa a sua mulher o erro que você cometeu no passado, 30 anos atrás. Então você tem que ter sabedoria para fazer as coisas. Veja, quando nós lidamos com nós mesmos, é fácil. Mas quando há relação ou relacionamento de pessoas, medita e peça a orientação de Deus. Medita e peça a direção de Deus, do Espírito de Deus, não de homens. Você tem que ir lá e pedir perdão. Você tem que ir lá. Quando eu converti, parecia que todo mundo dizia, não, você tem que pedir perdão para todo mundo que você cometeu erro. Não é dessa forma. Não é dessa forma.
Então, veja, nós somos, o que eu vejo, nós somos uma nova criatura em Cristo. O problema é eu e Cristo. É eu e Cristo. Agora, você pode ajudar os seus parentes, os seus filhos ou os seus pais a se encontrarem, a ter um encontro verdadeiro com Cristo. É outra situação. Então, qual é a palavra de hoje? Responsabilidade individual. Você é responsável. Não importa se foi gerado na prostituição. Não importa se foi gerado num berço de ouro. Não importa se foi a vida inteira tratado muito bem pela família. A família criou 100%. Não importa nada. Em Cristo é uma nova criatura. E em Cristo ele faz parte, ele é um membro do corpo. Eu não vou falar um indivíduo que é uma unidade, porque já faz parte do corpo. Então, cada membro ligado um ao outro forma o corpo de Cristo. Então, não somos mais individuais. Outra coisa, se você está em Cristo, eu imagino você, Cristo flui, Cristo flui, Cristo flui. Tudo que tiver na sua vida tem que ir embora, desde que você deseje. Eu gosto da referência da videira. O que é videira? Então você vai em João 15. João capítulo 15 é fantástico. Jesus fala assim: eu sou a videira. Eu sou a videira. Meu pai é agricultor. Então veja, eu gosto, porque a videira é um corpo vivo. É um ser vivo. E quem flui na videira é a seiva. Então a seiva ali, para mim, é o Espírito Santo. Nós somos os ramos. No corpo, Cristo é cabeça. Na videira, Cristo é a videira. No corpo, Cristo é cabeça. Na videira, Cristo é a videira. No corpo, nós somos os membros. Preste atenção. No corpo, nós somos os membros. Na videira, nós somos os ramos. No corpo, o Espírito Santo flui. Na videira, o Espírito Santo é a seiva. Então veja, no corpo e na videira, pode tudo ser desfeito. O mal. Porque só você dá uma ordem. É só você falar. Então o fluir do Espírito na videira vai purificando e vai limpando. O que Jesus quer? Que os ramos deem fruto, e muito fruto. Aí chega no nível de frutificação, ou seja, o fruto é amor. O fruto é amor. O fruto é amor. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, amor. Então o fruto é amor, fruto da videira. Então, o que é esse fruto? O fruto sai do Espírito. O fruto é gerado no meu espírito pelo Espírito Santo. Então, tudo isso aí vai limpando. Cadê as maldições? Quebra, tira, rompe. Cadê os pecados? Rompe. Então, todas as coisas estão acabadas. O que depende? Da luz da palavra. Então hoje veio a minha palavra do Senhor: não se diga mais isto. Então veja, eu posso romper todas as coisas desde que eu não quero, posso romper. É maldade em ação? Rompa. Quem vai romper? O pastor? Você. Porque você faz parte do corpo, você está autorizado, você tem tudo. Amém?